Acho que agora deu. Boa tarde, estamos aqui de novo, né? No último módulo, acho que é o 7º módulo dessa formação, dessa troca, né? Porque, na verdade, a gente está num processo já de troca, de avaliação o tempo todo do trabalho da rede de enfrentamento. E eu sou Teresina, né? Conhecida às vezes por TT, né? Popularmente como TT Arruda, ou TT. E estou coordenadora do curso de Serviço Social Univag já há 13 anos, estou entrando no meu 14 anos de coordenação, e com muitos alunos aí no mercado de trabalho, ex-alunos, né? E a gente está na rede desde 2018, quando a gente assinou aquele pré-protocolo, né, de intenção, e aí a gente começa 2019 com a assinatura do protocolo. Mas aí eu gostaria, se eu dividir a minha fala em um primeiro momento, uma introdução para a gente entender, né, que é falar sobre o trabalho em rede e a importância do trabalho intersetorial. Aí eu fiz uma introdução e depois eu coloco o caminho da intersetorialidade, a importância da articulação intersetorial, o desafio da intersetorialidade e como pactuar essa intersetorialidade, né? E aí é importante a gente lembrar, né, o nosso processo histórico, que a rede de enfrentamento ela é composta por instituições do município de Várzea Grande e de Nossa Senhora do Livramento, que atende mulheres em situação de violência doméstica e familiar, é um convênio firmado com um protocolo de intenção, com objetivos coletivos, né? Com, com comum acordo de responsabilidade instituída pelo grupo de trabalho, a intersetorial e interprofissional. Está alinhado à implementação das políticas públicas, né, que garantam os direitos e a proteção social das mulheres em situação de violência doméstica, como também a transformação sociocultural que envolve a violência contra o gênero feminino. E aí é importante a gente lembrar que a rede ela foi tirada assim, com 3 estratégias básicas, né? A rede organizou suas ações em 3 eixos que a gente chama de 3 eixos estruturantes. Eu costumo dizer que são 3 eixos estratégicos. A rede de atenção e proteção social da violência doméstica, o plano de educação permanente, capacitação para agentes sociais e a gente criou o terceiro núcleo, que é o núcleo acadêmico de pesquisa, no qual a gente tem estado envolvido. E nesse contexto, a rede foi pensada, construída a partir da união de esforços de várias instituições da sociedade civil organizada e do poder público, tendo como objetivo uma mudança cultural e da educação, levando em conta a desconstrução dos modelos advindos da cultura patriarcal. Então, é importante a gente fazer uma lembrança que esse processo histórico ele vem de uma ideia já existente, que era lá de Barra do Garças. Aí a promotora vem e traz essa discussão aqui para a Várzea Grande, e ela convida estrategicamente algumas instituições, e que vai se construindo. A princípio, a gente não tinha muita noção do que seria essa estratégia do trabalho intersetorial. Então, aí a gente vem nesse contexto de rede, como ela foi pensada, a partir da união, a palavra é bem dita, a partir de união e dos esforços de várias instituições da sociedade civil organizada e do poder público, e tendo como objetivo a mudança cultural e da educação, levando em conta a desconstrução desses modelos que advindos da cultura patriarcal, a fim que tenham sentimentos de pertença social, atua-se que as mulheres percebam que não estão sozinhas nessa luta, que elas têm poder de decisão sobre sua vida, o seu corpo, diminuindo a violação por essas sofridas e, sobretudo, contra o atendimento especializado de profissionais capacitados para seu acolhimento de forma integral. O que foi pensado a princípio? A gente fez uma leitura empírica, no primeiro momento, da situação de violação de direito e de violência doméstica dessas mulheres, aqui de Várzea Grande, de Livramento, e, com isso,
se pensou, foi se discutindo, foi se conversando e se criou um protocolo de intenção. Esse protocolo ele tinha, a princípio, juntar as forças, a união de esforços para fazer o enfrentamento a essa violência doméstica que era gritante dentro de Várzea Grande e de Nossa Senhora de Livramento. Então, é preciso a gente entender que quando a gente define esses 3 núcleos estruturantes ou 3 núcleos estratégicos, como eu gosto de pensar, a gente precisa entender o que seria esse eixo de proteção. É preciso definir o significado dessa proteção. De acordo com alguns autores, Motte, Santos, essa rede de articulação de pessoas e organizações e instituições com o objetivo de compartilhar causas e projetos de modo igualitário, democrático e solidário, é uma junção estratégica de forças sociais que configura uma forma de gestão social baseada na cooperação, na coletividade, na divisão de responsabilidade e competências para alcançar objetivos comuns. Qual era o objetivo comum que nós tínhamos naquele primeiro momento? Nós sabíamos da diversidade, da forma de diferentes tipos de violência doméstica que estava dentro do município, dentro da nossa sociedade. Então, nós precisávamos ter uma noção disso para que a gente juntasse esses esforços e entendesse essa proteção social, o que a gente tinha, né, no primeiro momento. E aí eu acredito que, quanto Motte, quanto Santos e outros atores falam, né, que uma forma de trabalho coletivo que indica a necessidade de ação conjuntas, compartilhadas na forma de teia social. Eu gosto muito de pensar numa malha de múltiplos fios de conexões. É, portanto, antes de tudo, uma articulação política, uma aliança estratégica entre atores sociais, pessoas e forças e instituições não iria, que não existe uma hierarquia, que tem na horizontalidade das decisões e no exercício do poder os princípios norteadores e mais importantes. Então, os autores colocam claramente que quando você começa a construir um trabalho, uma gestão social baseada em uma cooperação, na coletividade e na divisão de responsabilidades e competência para alcançar o objetivo comum que nós tínhamos naquele momento, então a gente vai desenvolver um exercício muito grande, porque dentro desse processo da proteção social, a gente tem uma coisa que a gente fala que é o princípio do poder, né? Que cada um no seu quadrado ele tem poder sobre as suas ações, sobre as suas competências e sobre alcançar seus objetivos. Quando a gente começa a pensar de uma forma mais aberta, mais coletiva, a gente vai abrir mão desse poder e a gente vai apreender, eu costumo dizer que a gente muda de cultura, a gente vai aprender a ouvir o outro e juntar o que a gente tem de melhor nas nossas bases, da nossa estrutura de objetivo, de trabalho, de instituições e de pessoas, e com isso a gente consegue fazer uma rede de enfrentamento contra a violência contra a mulher mais articulada, nós poderíamos dizer, caracterizada por esta articulação intersetorial, em um modelo participativo e democrático, que possibilita a atuação de vários atores da rede de serviço. E aí eu gosto de pensar dessa forma e dividir com todos vocês, que é o momento da gente pensar para frente, de olhar esse processo dentro do nosso município, ver o que a gente tem de forte, o que a gente tem de fragilidade e de trabalhar esse processo para que a gente fortaleça esse objetivo comum. Aí uma coisa que, à frente ao contexto estadual e municipal, marcado pelos altos índices de violência contra a mulher, a rede de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher de Várzea Grande, Nossa Senhora de Livramento, elas buscam os mecanismos de defesa e ampliação dos direitos humanos e sociais das mulheres no âmbito territorial, contribuindo para a redução e prevenção do fenômeno elucidado. Então, quando a gente busca
essa elucidação e entender que a gente precisa buscar uma forma de intervir no âmbito do nosso território, da redução desse fenômeno de violência, a gente precisa pensar juntas, a gente precisa pensar juntos, a gente precisa olhar para o nosso território, entender o nosso território, entender a nossa realidade, conhecer o nosso município, conhecer o que está ocorrendo dentro do nosso município, o que a gente tem de instituições, de equipamentos sociais, para a gente fazer uma gestão social equilibrada, com competência, com solidariedade e democrática. No que tange no âmbito coletivo, vem reverberando nas políticas públicas ao fortalecer a rede de atendimento às mulheres e garantir acesso delas aos serviços necessários. Igualmente, permite o acesso aos direitos através da democratização das informações sobre tais direitos e também sobre formas de acessá-los. Então, quando a gente pensa de uma forma coletiva, a gente precisa pensar que essas mulheres elas precisam ser fortalecidas. E como fortalecê-las? De que forma? Para que não ocorra o que aconteceu no último final de semana, para que ela não consiga ter força. Ela precisa dessa ajuda coletiva e ela precisa vir dessa proteção. E essa proteção ela está dentro do município, essa proteção social. Ela está dentro do CREAS, ela está dentro da delegacia, ela está dentro do Ministério Público, ela está dentro do centro escola, da clínica escola do Unifag. A gente, na Maria da Penha, nós estamos ali com Cirlei ali na patrulha. Então, a gente tem uma série de equipamentos que desenvolve essa proteção. Mas nós precisamos trabalhar nos nossos núcleos dos centros de atendimento, do CRAS, onde onde as mulheres estão mais próximas, dentro do seu território, a sensibilização e o fortalecimento dessas mulheres. E aí a gente tem o Alírios que faz isso, a gente tem outras instituições então, nós precisamos que esse pensar coletivo entenda o que é a responsabilidade e a competência de cada política pública que a gente tem no nosso município, para a gente poder fortalecer essas mulheres, para elas terem forças para enfrentar essas violências e entender, acima de tudo, que são essas violências. Por que Tetê está falando tudo isso para chegar na questão da intersetorialidade? Na dimensão individual, a qual indiretamente gera impacto na sociedade como um todo, há o fenômeno do protagonismo das mulheres e sua emancipação, tem como a relação dos homens envolvidos no fenômeno da violência contra a mulher. Por que a gente precisa fortalecer o individual? A gente precisa fazer com que essas mulheres entendam o que tipo de violência ela sofre, que tipo de violência ela está vivenciando. Diante do que é exposto, considerado que trabalhar em rede, de fato, se trata de caráter, é uma forma inovadora, por ser uma nova estratégia de mudança de paradigmas, ação institucional, em que procura trabalhar de forma integrada, superando a ação isolada, o trabalho em caixinhas. Então, a gente vai pensar numa rede que vai trabalhar num contexto para fortalecer essa teia social, para que essa conexão, né, como eu coloquei lá atrás, essa conexão elas estejam afiadas, elas estejam sensíveis uma à outra. E aí, gente, trabalhar em rede não é fácil. Trabalhar ação intersetorial é muito complexo, é difícil. A gente tem que pensar que a política pública é um direito dessas mulheres e que os órgãos, tanto estadual, municipal, elas têm a obrigatoriedade de fazer com que essa proteção social realmente venha a ocorrer, né? E hoje, eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, o que eu mais queria, o que eu mais desejo dentro dessa política pública é que as pessoas se empoderem,
tenha o próprio protagonismo, entenda quais são os seus direitos, que é o processo mais complexo de se desenvolver dentro de uma ação do trabalho em rede, porque tanto as pessoas que necessitam do nosso serviços, como daquelas pessoas que desenvolvem os serviços. Por quê? Porque a gente temos uma cultura totalmente diferenciada, a gente não consegue ter o olhar numa perspectiva do coletivo, do geral. Então, para pensar um trabalho em rede, nós precisamos tirar dos nossos conceitos os conceitos da moralidade, os conceitos da individualidade, o conceito do poder de você. Eu sou a assistente social do CREAS, eu sou a assistente social do CRAS, eu sou assistente social da sociedade. O governo me paga para que eu exerça e sensibilize o usuário, o indivíduo, o cliente, a pessoa humana do que ele tem de direito. E isso, nós precisamos ter isso definido nas nossas entranhas para que a gente possa fazer com que essa proteção social venha ocorrer. E mais do que tudo isso, para que nós possamos desenvolver a nossa competência cada dia mais com qualidade e com segurança. Pela mesma razão, a rede de violência doméstica, eu gosto de vou pontuar isso aqui. Pela mesma razão, a rede de enfrentamento de violência doméstica, família contra a mulher de Várzea Grande, Nossa Senhora de Livramento, formalizou o termo de cooperação técnica 21 de março de 2019. Foi lá no Univag, solidificando suas atividades a partir do acordo institucional entre Ministério Público, vou citar as organizações, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Prefeitura Municipal de Várzea Grande. E quando a gente pensa em Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a gente pensa em todos os equipamentos, Nossa Senhora do Livramento também, e suas respectivas secretarias, Guarda Municipal, o Centro Universitário, as Ordens dos Advogados, a Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, a OAB, né, a instituição, e tem BPW, Lírios e outras instituições que estão envolvidas. Então, a execução da rede ela tem o objetivo geral de reduzir o índice de violência doméstica contra a mulher e implementar a política de proteção às vítimas com vista à promoção da justiça e da equidade social. Foi o que a gente escreveu no nosso termo. Tem como público-alvo as mulheres em situação de violência doméstica. Aí a gente colocou lá os homens, os autores de fato, e as crianças e adolescentes que compõem o núcleo familiar. Então, a gente tem um objetivo bem amplo dentro do nosso trabalho. E a gente pactuou isso, a intenção em 2018, a gente está em 2018, a gente fazendo esse diálogo para a gente pactuar em março de 2019. Nós tivemos 2020 e 2021, 2 anos de pandemia, e a gente viu o agravamento dessa violência. E aí é importante a gente entender que o fato de nós trabalharmos em rede é necessário a gente estar com as nossas antenas ligadas o tempo todo. E é importante também a gente entender a importância de estabelecer, né, essa proteção social. A rede de enfrentamento estabelece a proteção social, sendo esta um conjunto de programas e serviços ofertado como dever do Estado por meio de políticas públicas descentralizadas, pelo tripé da Seguridade Social, na perspectiva de transformação, proporcionando não somente um mecanismo de proteção e emancipação para a agredida, para os homens envolvidos, para as crianças envolvidas, como também busca trabalhar com o agressor de modo a propor uma ressocialização em âmbito social e familiar. Depois a Tainara vai falar um pouco do que foi pactuado, né, e de como isso está ocorrendo no município. Mas eu quero chamar para a gente pensar a política pública de enfrentamento à violência contra a mulher, que visam garantir atendimentos humanizados através de estratégia de prevenção e de intervenção, que garanta a efetiva proteção de seus direitos, considerando, né,
o atendimento psicossocial, viabilizando suas políticas públicas intersetoriais e uma ferramenta que possibilita as vítimas se tornarem protagonistas de sua própria história. Então, a princípio, a ideia comum, o objetivo comum das nossas organizações, das nossas instituições. No momento em que a gente tirou a estratégia, a gente precisa ter a rede de atenção e proteção da violência doméstica articulada, sensível uma à outra. A gente entender qual é a função do CREAS, qual é a função da patrulha, desse conjunto de instituição, e entender que, no contexto geral, nós temos que estarmos alinhados no pensar. Aí é importante entender que, partindo daí, a gente caminha para o processo da intersetorialidade. E aí, quando a gente definiu o plano da educação permanente, que no primeiro ano de 2019, antes pandemia, nós conseguimos realizar todo o processo de formação presencial, a gente trabalhou ali num ponto estratégico que era o pensar de cada pessoa que participou daquela formação. A gente tinha culturalmente alguns conceitos definidos na nossa cabeça e arraigados. E quando a gente vai com uma discussão da perspectiva de que qual era realmente a função do núcleo da Patrulha Maria da Penha, qual era a função do atendimento ali na delegacia, no processo de notificação. E a gente foi entendendo todo esse processo e sensibilizando os componentes dessa rede, isso facilitou o enfrentamento à violência doméstica e entender o posicionamento e onde estão essas mulheres, em que situação elas se encontram. Então, gente, eu não quis fazer slide, nada disso, porque eu queria falar dessa forma, assim, como um diálogo mesmo, depois eu quero parar para ouvir vocês. Então, como vamos materializar o caminho da intersetorialidade? A materialização dos direitos está presente no campo das políticas públicas e sociais, nas atribuições específicas e complementares dos órgãos da saúde, educação, assistência social, segurança pública, sistema de justiça, com os profissionais capacitados para o atendimento e acompanhamento e monitoramento das ações dos municípios. E foi isso que a gente buscou no primeiro momento. Nós fizemos isso no decorrer, né? A gente acompanhou. Eu tive o privilégio de participar de todos os módulos naquele momento. Aí agora, em 2020, mesmo mediante a pandemia, nós criamos um cronograma, um plano de formação. E hoje a gente encerra fazendo esta avaliação, até para a gente entender que a intersetorialidade é um importante instrumento das políticas públicas, que proporciona o acesso a benefícios e serviços de proteção social e a oportunidade que pode também favorecer uma oferta de ação pública mais qualificada no enfrentamento à violência doméstica. Então, a ação a intersetorialidade é um instrumento. A intersetorialidade, ao transcender ao escopo setorial, ele sai daquela coisa da setorialidade. A gente teria que, quando a gente vai discutir a intersetorialidade, a gente precisa entender a interdisciplinaridade, a ideia dos estudos, das ciências que compõem essas instituições, e sair da ideia setorial, né, que são setores daquelas instituições. Então, a intersetorialidade ela vai transcender o escopo da setorial e se coloca como um instrumento estratégico de otimizar os saberes, competências e relações sinérgicas em prol de um objetivo comum, em uma prática social compartilhada que requer pesquisa, planejamento, avaliação para realização de ações conjuntas. Isso não é fala minha, de Leal e César, que fala que é importante a gente ter isso bem definido. E eu me lembro da primeira experiência que tivemos quando tiver no meu tempo, você avisa, Nancy. Da minha primeira experiência de trabalho em rede foi quando a gente criou
o movimento em Mato Grosso de enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente. E a gente trabalhou muito naquela época, acho que era 97, 98, até chegar ao ano de 2000, de trabalho em rede, e a gente não tinha muito essa discussão teórica de uma discussão intersetorial, institucional, setorial. A gente foi construindo, discutindo o que era uma rede, como que a gente compunha essa rede, e aí eu trabalhei também, começamos a discutir isso lá em 93, quando eu fui do NUEPAM, do núcleo da UFMT, que a gente começou a trabalhar com a rede de mulheres, como Emma Wieser, com essas mulheres, a gente comecei a participar do movimento da rede de mulheres no Brasil, e aí conheci Chuma, Mulheres do Rio, São Paulo, do Brasil inteiro, a gente discutindo como enfrentar esse processo de trabalho em rede, como construir esse movimento. E aí vem tudo da minha cabeça. A gente tinha que desenvolver pesquisa, a gente tinha que fazer o planejamento, e quando chegamos em 97, já depois de formada, trabalhando na ProSol e construindo a rede de enfrentamento à violência doméstica da criança e adolescente do Mato Grosso, e aí a gente criou a rede interestadual, que a gente chamou intersetorial, que foi a rede, a Circo, que algumas pessoas conhecem, outras não conhecem. O que era a Circo? Era a região centro-oeste se articulando, discutindo o enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Então, o que acontecia? A gente estava agregada à rede da Rede Mulher, que era uma instituição forte no Brasil, e que essa rede, e também a gente foi baseando na Rede Mulher, a gente criou a Circo, e a Circo começou discutindo estrategicamente, a gente pesquisou, desenvolveu uma pesquisa, cada região, cada estado da região centro-oeste desenvolveu a sua pesquisa. E foi da mesma forma que a gente começou a construir a rede de Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento. Primeiro a gente fez a pesquisa, a gente está com a pesquisa aí. E a pesquisa tem um detalhe, ela não pode parar. A gente precisa que agora envolva na pesquisa os centros de atendimento, a rede patrulha traga os seus dados atuais, que a Lírios traga os seus dados, que a gente continue desenvolvendo essa pesquisa, que esse núcleo ele continue dialogando, e aí a gente precisa planejar, foi o que a gente fez, mesmo em tempo de pandemia, a gente pensou num planejamento, numa ação, e agora a gente tem que pensar em monitorar, em avaliar, como é que está hoje o trabalho da Maria da Penha, da Patrulha Maria da Penha, como que está sendo desenvolvida agora nova forma de enfrentamento da Lírios, da BPW, do CREAS, do CRAS, o que está sendo desenvolvido dentro do centro da Clínica Integrada Acadêmica do Univag. Então, nós precisamos fazer essa avaliação e ver onde está as nossas fragilidades, porque aqui a situação ela continua ocorrendo. Então, as autoras, tanto a Leal como o César, nos chamam a atenção para o rompimento de fragmentação da política social a partir de articulação intersetorial, pois aí é proporcionar um novo tipo de relação entre Estado e cidadão. Nós precisamos construir isso. Nós precisamos construir esse processo de trabalho em rede, entender que a intersetorialidade é uma alternativa de intervenção articulada, com a capacidade de operar de ações integradas, visando o alcance de melhores resultados. Então, o caminho da intersetorialidade é esse. Nós precisamos tê-los como uma alternativa de intervenção. Eu não gosto de pensar em intersetorialidade como a ideia de só juntar forças. Nós precisamos dialogar, juntar saberes, planejar juntos, ouvir e chegar a um planejamento de consenso, de diálogo realmente, e de prioridades. O que é prioridade para o meu município? Qual é o que nós temos de fragilidade hoje na violência contra a mulher e o que nós estamos enfrentando.
né? A importância dessa articulação intersetorial, o reconhecimento da vida social, da complexidade dessa questão e das expressões sociais que existem dentro do nosso município, dentro do nosso território, né? E a gente precisa entender que a intervenção ela não se esgota em um único setor. A gente não vai pensar só no CREA, a gente não vai pensar só nisso. A gente tem que entender que essa intersetorialidade ela tem que superar as fragmentações das políticas públicas isoladas. Elas não atendem à complexidade. Se a gente for trabalhar isoladamente, nós não vamos conseguir atender de uma forma mais segura, com competência, esse fenômeno que nós temos no nosso município, que é a violência doméstica. Ela está aí, ela existe, ela continua ocorrendo. Nós precisamos nos fortalecer, nos organizarmos, planejarmos juntos. A rede precisa estar forte para que a gente possa. Agora, é lógico que nesse processo de construção existe umas coisas que entravam, que é o ego de algumas instituições maiores, instituições que têm mais poderes do que a outra, certo? Então, essa quer sobrepor, mas não é a instituição que quer sobrepor, é as pessoas que regem essas instituições, que trabalham nessa instituição. Então, a gente precisa mediar tudo isso, e a gente precisa ter discernimento para podermos lidar com esses egos. E aí, diante desses egos, que a gente percebe que um quer aparecer mais num projeto, o outro quer aparecer mais no outro, mas a gente precisa entender que quem que tem que aparecer nesse projeto de um trabalho intersetorial, de um trabalho em rede, é quem recebe, as mulheres, né? Então, compromisso ético, político, profissional, objetivos comuns, construído coletivamente e processualmente, potencializar os recursos existentes, isso é uma coisa importantíssima, porque cada política tem o seu ordenamento financeiro, ou o que tem, como regê-lo, como desenvolvê-los, e como está definido. Então, nós precisamos potencializar esses recursos existentes, conhecimentos e ações compartilhadas, conhecer o território e suas necessidades, espaços formalizados, reconhecidos pela gestão da política pública e demais profissionais e comunidade, processo de construção permanente, construção de objetivos comuns, partilhamento de recursos e conhecimentos. Não há uma fórmula mágica, né, de como vai ser a construção dessa ação intersetorial, mas ela precisa ser dialogada, mediada, e a gente precisa entender a importância dessa articulação, da importância de que os objetivos comuns trabalhem de uma forma organizada, que a gente tenha a pesquisa, o planejamento, que a gente avalia nossos passos. E eu costumo dizer que eu estou em Várzea Grande trabalhando há pouco tempo, só tenho 13 anos, 14 anos de Várzea Grande. E eu sei que tem pessoas que têm muito mais tempo. E como Várzea Grande cresceu, e a gente tem uma cultura muito forte do paternalismo, do toma lá da cá, mas a gente está aprendendo que a gente precisa pesquisar, a gente precisa conhecer o território, que a gente precisa planejar, que a gente tem que pôr o ego um pouco para trás, deixar ele lá do lado e desenvolver, ter um objetivo comum, porque nós temos vulnerabilidade, nós temos a desigualdade, a questão social muito latente em nosso município. A gente tem uma desigualdade muito forte e ela aumentou muito mais com a pandemia. Então, agora, eu chamo a rede para a gente pensar, a partir de 2022,
como que nós vamos entrar na casa dessas mulheres, como que nós vamos trabalhar dentro da nossa comunidade, a sensibilização, como vamos fazer isso de forma juntas, com o mesmo objetivo, articulados, e entendendo os desafios que nós temos pela frente. A gente precisa pensar num orçamento, ver, estudar como que está sendo, como que foi definido o orçamento do município para o ano que vem, qual é o fortalecimento que vai ter a Patrulha Maria da Penha, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a política da assistência social. A gente tem que procurar minimizar, diminuir os fragmentos dos setores, de trabalhar sozinha, a gente precisa trabalhar juntos, fazer a identificação profissional, o não envolvimento com a demanda do setor e dos objetivos comuns é uma coisa que preocupa também, é um desafio. E o outro grande desafio é a identificação profissional. Eu tenho um chefe que fala assim, que o professor ele precisa ter afinidade com aquele conteúdo daquela disciplina, porque se ele não tiver aquela afinidade com aquela disciplina, ele vai ser um péssimo professor. Mas no momento que a gente tem afinidade e tem a empatia pelaquilo que a gente faz, a gente acredita na sua escolha, é diferente. Eu tenho visto ultimamente um jogando para o outro o que se deve fazer. Isso a gente tem que é um desafio que nós temos para dentro da intersetorialidade, né? A gente precisa saber o que é de cada um e juntos criarmos um planejamento de uma intervenção, porque quem precisa das instituições e do técnico profissional são as mulheres vítimas de violência, são as pessoas que sofrem violações de direito. O caráter emergencial, situação específica, o que provoca a descontinuidade das ações. Você vai agir de uma forma específica. Por exemplo, nessa situação da mulher que não deu tempo de apertar o botão do pânico, não chegou a ser atendida pela patrulha. Estou dando um exemplo. Aí vou trabalhar só sobre aquilo lá, só por aquela situação. Então, a gente tem que pensar que a gente tem várias situações envolvidas. E o estabelecimento de parcerias, elas têm que ser cada vez mais forte, cada vez mais bem definida. O que eu espero ali da Lírios, o que eu espero do Centro Universitário da Univag, os territórios com realidades singulares, particulares. Não há um modelo único, não existe. O bairro Cristo Rei é a mesma coisa do Jardim Glória, não é. Então, cada território tem uma particularidade. Então, trabalhar de uma forma intersetorial e trabalhar em rede é um desafio, é inovador, é instigante. Eu gosto muito. Eu acredito que o pensar coletivo ele fortalece o enfrentamento a qualquer violação de direitos. No momento em que você deixa de ser o chefe, você passa a pensar junto com a sua comunidade, pensar junto com as próprias vítimas da situação, você cada vez mais vai ficando forte e você cada vez mais vai podendo pactuar essa relação intersetorial. Pactuar a intersetorialidade é tornarmos a rede para consolidar as políticas públicas, é tramar uma rede para que ela fique forte e consolidar as políticas públicas. Então, nós precisamos disso. Através da intersetorialidade, é possível abordar de forma mais ampla as problemáticas sociais em seu caráter complexo e multiprofissional, como o Raicelli sempre fala isso. Então, a gente precisamos o tempo todo entender que só através da intersetorialidade é possível abordar de forma mais ampla os problemas que existem em nosso território, que existem em nossos municípios. Então, o trabalhar dentro do processo da intersetorialidade não é uma ação assim, é fácil desenvolver. Não é. A gente precisa entender
que a gente vive esse processo da discussão da intersetorialidade já há algum tempo. Desde quando a gente discutia quando a gente discutiu a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência, que a gente discutiu a descentralização das políticas públicas, desde daí a gente já começa a pensar em discutir a intersetorialidade. Então, quando a gente pensa na descentralização, a gente tem que pensar na intersetorialidade, porque os municípios, cada município tem uma realidade, cada município tem uma situação territorial, então a gente precisa que as políticas públicas, para que essa proteção, a proteção social venha ocorrer, é necessário que as políticas públicas se dialogam. Né? Eu costumo pensar que a intersetorialidade ela é uma articulação tanto dos saberes, do conhecimento, como da experiência. Ele é um árduo trabalho sempre em construção. Então, assim, a gente está sempre em construção e articulação de saber e experiência é muito importante, porque quando você vem com a discussão teórica dos seus saberes, existem pessoas que estão lá no cotidiano que têm uma experiência de vivência. Então, a intersetorialidade busca tudo isso, é fazer com que essa articulação de saberes e experiências se consolide. Então, quando a gente pensa em intersetorialidade, a gente tem que pensar também na questão da igualdade, da democratização, na luta pelos direitos, no entendimento do território. Então, a intersetorialidade ela não é uma palavra bonita, às vezes a gente tem banana nela, né? Na falar intersetorialidade, mas, acima de tudo, ela é essa articulação que deve existir, esse diálogo, essa mediação, articular e mediar o tempo todo. É você articular saberes e consolidar e conciliar com a experiência. Então, a rede de enfrentamento tem buscado isso. E quando a gente pactuou o que seria os nossos trabalhos no decorrer, né? Quando a gente fez o nosso plano de ação, partindo daquelas três estruturas que foram colocadas, que eu gosto sempre de lembrar, que organizou ações, os três eixos estruturantes, as três estratégias, a rede de atenção social da violência doméstica, o plano de educação permanente, capacitação para os agentes sociais e o núcleo acadêmico de pesquisa, quando a gente pensa dessa forma, é impossível. Quando a gente define isso, a gente precisa trabalhar pautada nisso. E, para isso, precisamos que todos nós estejamos envolvidos, todas as instituições, e quanto mais a gente buscar parceria para nos sentirmos, nos fortalecermos e termos planos definidos, mais fortes seremos. Mais fortes seremos. E entender que ninguém é o pai da criança, que todos são o pai da criança, aí vai ser melhor. Aí nós vamos conseguir alcançar os nossos maiores objetivos. Eu vejo isso assim, quando a gente lê a Lei Maria da Penha e vê ali dentro da lei o que é para ser definido pelos municípios e pelos estados, a criação da rede da Patrulha Maria da Penha, o trabalho reflexivo com homens, são coisas que a gente está pactuado no nosso pacto, nosso termo, tá? Isso está pactuado. A formação contínua está pactuado. Então, nós temos feito isso. E eu quero parabenizar a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, porque a gente está aí, 2018, 2019, 2 anos de pandemia, 20 e 21, nós estamos chegando no nosso 4º ano, entrando para o nosso 5º ano de rede, e a gente tem conseguido isso. Uma forma tímida, mas temos conseguido. A gente tem mediado, tem engolido sapo, tem questionado, tem sofrido, mas, ao mesmo tempo, temos vitórias. E a vitória é a gente poder fazer com que essas mulheres, a cada dia, elas se sintam fortes para elas reivindicarem ser protagonistas da sua luta.
E eu agradeço muito a oportunidade que eu tive nesses 4 anos na rede. Aprendi muito, aprendi com a pesquisa, aprendi na formação, aprendi agora na reconstrução do Grupo C, e aí vou deixar a Tainara falar, porque ela vai falar um pouco sobre como que isso ocorre no município, o que a proteção social tem feito, né? E como que os projetos têm sido foi implantado, foi desenvolvido dentro do município de Várzea Grande, e eu não pensei, mas a gente podia ter chamado alguém do Livramento para falar um pouco de como foi isso lá no Livramento, que eu acho que a gente tem que dialogar, tem que conversar mais, tem que conhecer as nossas fragilidades e as nossas fortalezas nesse processo. E eu quero agradecer muito. Agora a gente conseguiu envolvê-la na rede, no núcleo, abriu um grupo C dentro do Univag, dentro do NPJ, muito feliz por isso. Acho isso muito importante. Os meus alunos estão participando do grupo, meus alunos estagiários, os alunos da psicologia, os alunos do direito. Então, assim, isso é um crescimento, uma experiência que não dá para falar vai ser dessa forma ou dessa. É uma experiência que só quem está vivendo lá está entendendo esse processo, está amadurecendo, está construindo uma cultura nova, entendendo a posição dos que agridem, do agressor, e entendendo também a posição da vítima. Eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente, e a gente tem que trazer mais parceiros cada vez mais. É isso, Nancy. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta ou querem deixar para o final. Tainara, você quer falar, quer pegar a palavra? Boa tarde a todas e todos, né? Falar depois da TT é até um desafio, né? Já falou muito bem como a rede foi construída, né? Agradeço, TT. Vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Tainara, né? Sou assistente social aqui da Prefeitura de Várzea Grande. Comecei no CREAS, né? Onde eu realizei o serviço reflexivo para homens e o atendimento também das mulheres. Sou voluntária pela Lírios, né, a entidade que atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar desde 2015, e estou coordenadora do curso de Serviço Social da Universidade de Cuiabá, da UNIC. Né. Dentre tantas funções, agora assumi a vice-presidência do Conselho da Mulher, e temos mais esse desafio pela frente para o ano de 2022, né, que é colocar o Conselho dentro da rede, que eu acho que é de extrema importância, né, articular políticas, como a TT disse, né, de forma intersetorial, transcender a intersetorialidade, né, para que a gente possa ter efetividade. Então, vou falar um pouquinho para vocês dos serviços, né? Não vou falar da rede novamente, porque já foi muito bem explanado. Então, vou trazer um pouquinho dos serviços socioassistenciais que nós temos no município de Várzea Grande. E nós, também, como a TT disse, né, a gente poderia ter pedido antes, né, para alguma colega para poder colocar aí como está sendo desenvolvida. Mas o Conselho do Livramento teve um papel muito importante, tem um papel muito importante na rede. Foi o município que fez uma bela capacitação para os agentes de saúde. Desse evento, né, saiu uma cartilha de comunicação não violenta, então que foi tão importante para nós e para toda a rede, né, em prol da não violência contra a mulher. Pegando um pouco na parte prática, o que nós temos, né, dentro do município de serviço dentro da assistência social para, né, a população, né, para as mulheres que sofrem ou são vítimas de violência doméstica e familiar. Não sei se você consegue colocar os slides. Eu não sei se você vai conseguir colocar. Eu vou tentar colocar aqui para vocês. Aí. Pronto?
Pode passar para a próxima parte, Nancy. Enquanto ela vai colocando, eu trouxe um slide com as várias. Não deu certo, eu vou tentar por aqui, Nancy. Só um minuto. Vou tentar aqui só um pouquinho. Só um minutinho, gente. Por isso que eu não quis pôr slide, porque senão eu ia ficar nesse. Dá um trabalhão. Dá um trabalhão, mas eu falei, não vou. Que eu venho falar um pouquinho do que é essa rede de proteção, né? A TT explanou como ela foi construída, mas quem nós temos na rede, né? Judiciário, né? Dentro dele temos a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Polícia Judiciária Civil, né? Toda a segurança pública envolvida. Temos a política para as mulheres que vem, né, agora integrando a rede, mas que não fica de fora, que é o Conselho da Mulher, Conselho Municipal. A saúde, né, que hoje nós temos mais efetivo na rede, que é o NAVES, né? Temos a assistência social, a educação. Então, conforme está para vocês, né, toda essa rede de proteção que trabalha nessa forma intersetorial, mas que transcende tudo isso para que a gente possa, de fato, fazer um atendimento integral para as mulheres vítimas de violência. Pode passar, Nancy. Então, eu vou trazer o que é assistência social, né? Muitas vezes a gente pensa que a assistência social é algo ali para dar, para ajudar. Então, a gente já tira essa palavra, essa questão de ajuda. A assistência social ela vem para garantir os direitos, né? Direito do cidadão e dever do Estado. Ela é uma política de seguridade social que ela não é contributiva, você precisa estar contribuindo, como é a política de seguridade social de trabalho. Então, ela é integrada, né, ela é uma iniciativa pública e da sociedade para garantir atendimento às necessidades básicas, né? Então, é por meio dessa política de assistência social, que nós atendemos as pessoas vulneráveis ou que enfrentam alguma dificuldade na família ou em sociedade, né? Através do quê? De apoio, orientação, acolhimento e proteção, além de encaminhamento aos serviços da assistência social e de outras políticas públicas, né? Muitas vezes nós não sabemos por onde começar. O atendimento da mulher foi construído um fluxo, né, dentro da rede. Por onde que começa? O que eu faço para poder, né, tá auxiliando essa mulher, essa vítima? Será que eu encaminho para a delegacia, para lírios, para assistência, para a saúde? Né? Então, é bom lembrar que todas as entidades, as instituições, elas são porta de entrada, né, para a vítima de violência doméstica e familiar, independente de qual política esteja inserida, né? Pode passar, Nancy. Por exemplo, se eu atendo uma mulher vítima de violência no CRAS, por exemplo, né? Eu tenho, ela é porta de entrada também. Mas voltando à questão, no âmbito da assistência, nós trabalhamos com seguranças. Que seguranças são essas, né? São as seguranças afiancadas pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é a segurança de acolhida, que todo cidadão, toda mulher, ela tem o direito de passar pelo acolhimento institucional dentro das nossas unidades, seja ela da proteção social básica ou da proteção social especial. Então, essa mulher ela tem essa segurança de acolhida e atendimento por todas as equipes. Segurança do convívio, da vivência familiar,
que é oportunizada através serviços ofertados, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que eu vou tratar um pouquinho mais à frente com vocês. Segurança de renda, né? Como que é essa segurança de renda? É através dos benefícios, né? E dos que nós temos dentro da política de assistência social e até mesmo de outros serviços ofertados que podem fazer com que essa mulher ou que essa família tenha acesso a trabalho e renda. Segurança da autonomia e a segurança de apoio e auxílio. Pode passar, não sei. Pode descer um pouquinho. Então, como é que é a assistência social, o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, no atendimento à mulher? Pode voltar um pouquinho, tá? Como que nós trabalhamos dentro da Secretaria? A proteção social, né? Ela é dividida entre duas etapas, que é a proteção social básica e a proteção social especial. Né? A proteção social básica, ela trabalha com a prevenção, ela previne situações de vulnerabilidade. Então, como que é isso? Como que é feita essa prevenção? Né? Através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, através do trabalho social com famílias. Então, o CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ele trabalha nesse intuito de prevenir, né? Então, através do atendimento, nós temos diversas oficinas, oficinas de geração de inclusão produtiva. Aqui no município em específico, que a gente pode falar, é o meu local de fala, dentro do CRAS, dentro da proteção social básica, nós temos, né, o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, que muitas vezes é a partir daí que conseguimos identificar que essa família sofre, né, algum tipo de vulnerabilidade ou algum tipo de violência. Através do primeiro contato, que é ali na proteção social básica, que o profissional consegue identificar, porque muitas vezes a violência, ela vem de uma forma velada. Muitas vezes essa mulher, ela nem identifica que está passando por um processo, por um ciclo de violência. Então, a partir de então, né, através desse trabalho social, com as famílias, com as crianças, com idosos, com as mulheres, que a equipe consegue identificar algum tipo de vulnerabilidade ou de violência. Então, o CRAS, ele é muito importante, porque a partir de então, né, nós conseguimos ver a família no todo. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele é muito importante para a comunidade, porque muitas vezes nós temos diversas mulheres, né, que passaram aqui pelos nossos serviços, que elas não têm um apoio, não têm onde, elas não encontram, qual é a palavra mais correta que eu posso passar para vocês? Ao invés de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ela começa a entender um pouquinho mais da vivência em comunidade e, a partir de então, ela pode começar a enxergar algum tipo de violência. Porque dentro desse serviço tem diversos subtemas, né, que são trabalhados ao decorrer. Então, a partir de então, ela pode sentir segurança, né? A gente fala, ele vai fortalecer os vínculos familiares e o vínculo com a mulher ou a família com a instituição, para que ela tenha segurança, né, em relatar o que vem sofrendo. O trabalho social com famílias, né, que é feito através de oficinas de inclusão produtiva. No município de Vargem Grande, temos um projeto chamado né? É um projeto que visa a inclusão social de mulheres no mercado de trabalho, com diversos cursos, com informação, né? A gente fala também um pouquinho dentro desse projeto sobre autonomia, sobre empreendedorismo e outros assuntos, né, que vêm a vivência familiar e também a questão da mulher, direitos, cidadania. Então, esse projeto, ele visa atender as mulheres na sua localidade. Então, por exemplo, eu tenho um CRAS, né, de referência, vou pegar como referência o CRAS Cristo Rei. O Cristo Rei tem uma longa, né, muito grande a parte territorial. Muitas vezes essa mulher ela não consegue o CRAS a tempo. Porém, tem diversos trabalhos sociais, né, com as famílias e os projetos que são executados nos polos, nos bairros, onde essa mulher que não
tem uma fonte de renda que não pode ser os filhos, tem a oportunidade de estar aprendendo algo, alguma função, por exemplo, design de sobrancelhas, né, panificação, algo onde essa mulher consiga, né, se inserir no mercado de trabalho. Então, o CRAS, a Proteção Social Básica, ela vem nesse sentido, né, a oferta é para a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco, pode descer, e aí nós temos a proteção social especial. Dentro da proteção social especial, nós dividimos entre média e alta complexidade. Teve a porta de entrada no CRAS, identificou a violência através do atendimento social, automaticamente a equipe ela já encaminha para o CREAS, né? Dependendo da gravidade, ela encaminha para os outros locais, que é para a delegacia especializada, para a casa-abrigo, né? Para outras políticas também. Então, de praxe, dentro do nosso fluxo identificou a vulnerabilidade, identificou o rompimento de vínculo familiar e da violação de direito, a equipe encaminha para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, né? Que ele tem como objetivo contribuir para quê? Para a reconstrução dos vínculos familiares e comunitários. Ele fortalece as potencialidades e a proteção de famílias e indivíduos para enfrentamento de violação de direitos. Lembrando que o CREAS, ele atende a mulher, a criança, o idoso, a família num todo. Então, o CREAS, ele vem inicialmente nesse intuito, né, de reconstruir os vínculos familiares, dependendo da violação do direito. Tem um trabalho muito articulado com o Conselho Tutelar, com a Polícia Judiciária Civil, né, com a Delegacia Especializada da Mulher, com o Ministério Público, com a Vara de Violência e com a Defensoria Pública e outros órgãos, e com a saúde também, tá? Como eu disse para vocês, nós temos a parceria com o NAVES, que é um núcleo de atendimento a vítimas de violência, né, sexual, mas que também, quando há essa violência, bem encaminhada, eles nos atendem prontamente. Então, as atividades de proteção social especial, elas são diferenciadas de acordo com o nível de complexidade, né, média ou alta, dependendo da vulnerabilidade da violação que o indivíduo passou. Pode descer um pouquinho. Então, dentro da proteção social especial de média complexidade, nós temos o CREAS. Dentro do CREAS, nós temos o PAEF, que é um pouquinho diferente do PAEF, né? Então, a média complexidade, ela oferta esse atendimento, esse acompanhamento, a segurança da acolhida, promove também a autonomia, né, dessa pessoa, esse indivíduo que passou por essa violação de direito, né? E aí nós temos atendimento a mulheres e família, tem as oficinas de trabalho social e os encaminhamentos para outras políticas. O CREAS, ele identifica, ele faz esse atendimento, esse acompanhamento da família, dependendo do tempo de 6 meses a 1 ano ou mais, se assim for necessário, encaminha para os órgãos, né, necessários, para a saúde, para os CAPs, quando há necessidade, para lírios, para atendimento psicológico dessa mulher, visto que a política de assistência não realiza atendimento psicológico clínico. Dentro da política de assistência social, nós realizamos atendimento psicossocial, que é um assistente social e psicólogo, né, pensando num plano de trabalho, num plano de atendimento para fortalecer essa pessoa que passou por essa violação e fazer com que ela, né, promova sua autonomia para romper com as violações de direitos com que ela vem passando. Então, dentro disso, a gente realiza essas oficinas, esse processo reflexivo, atendimento individualizado, entre outros. Até o ano de 2020, o CREAS, ele realizou, através da rede, né, foi um pacto realizado desde a primeira assinatura do termo, de serviço reflexivo para homens. Dentro desse serviço reflexivo, nós fazíamos atendimento de homens, através de medida protetiva, né, de Maria da Penha, com diversas oficinas. O que era esse serviço reflexivo? Nós atendíamos na terça e na quinta-feira.
na terça-feira nós realizamos a acolhida desse homem, bem como, né, outros dias da semana nós também realizamos a acolhida da mulher, da vítima e dos seus filhos. É muito importante a CREAS, dentro da questão da violação de direito, especificamente de violência doméstica, porque o CREAS tem um papel muito importante, né, que é de atender essa família na sua totalidade. O serviço reflexivo para homens, ele foi muito importante, até mesmo para nós, enquanto equipe, né, romper com alguns preconceitos já estabelecidos dentro da vivência em sociedade e entender o porquê da violência, como aconteceu e acolher este homem também. Como a TT disse, né, nós acreditamos que o trabalho intersetorial ele tem que transcender. E a gente precisava entender o porquê da violência. Né? Quem é esse homem que comete violência? Quem é essa sociedade que comete essa violência? Entender que ele está inserido num núcleo, né, de violência, desde a violência quando era criança, a violência vem do seu pai praticar a violência. Então, o trabalho reflexivo para homens, ele tinha 14 subtemas, né, entre eles política, paternidade, parentalidade, falávamos sobre sexualidade com esse homem, né? Então, nós falamos de vários temas para entender, para fazer com que esse homem refletisse sobre a situação de violência a qual ele tinha cometido. Né? Inicialmente foi bem complexo, porque a grande maioria dos homens acreditavam que não era necessário participar desse serviço reflexivo, que ele não tinha cometido violência, até porque muitos deles não entendiam como violência. E como tem muitas mulheres que também não identificam certas ações como violência doméstica. Certa vez, atendendo um dos acolhidos, né, dos autores do fato, ele me disse que ele não sabia que isso era violência psicológica, que ele não sabia o que era violência patrimonial, que era não dar subsídios, né, de condições mínimas para sua esposa, como comprar objetos pessoais de higiene feminina, que ele não sabia que era violência chamar a esposa de diversos nomes, né? Que a violência drástica que ele teve foi tão empurrão, ela bateu na cabeça, esfregando, ela sempre brigava assim. E a própria esposa não entendia enquanto violência. Então, o processo de reflexão é um processo de construção, não somente desses homens, mas também de nós, enquanto equipe, nós da assistência, da saúde, do judiciário, de entender a violência num todo e, assim, tentar mudar um pouco essa realidade. Então, por isso que eu digo que o trabalho do CREAS, ele é muito importante nesse sentido, no sentido de que ele está mais próximo da comunidade. Por exemplo, a saúde procura mesmo quando ela está precisando, quando ela está necessitando de algo. Né? O judiciário é somente quando há algum problema com a justiça de fato. Mas nós não, nós estamos próximos da comunidade. Nós podemos fazer as abordagens sociais, nós podemos mostrar para a comunidade o que é violência e que nós podemos mudar a nossa realidade. Então, a proteção especial, ela tem um papel muito importante dentro da rede, né, que além de prevenção, de estar ali quando ocorreu o fato e também posterior, quando a mulher, infelizmente, ela vai para um abrigo ou ela precisa de uma outra intervenção. Pode descer um pouquinho, Nancy. A proteção social especial de alta complexidade é quando todos os vínculos, todas as alternativas já foram cessadas. Ela oferta serviços especializados em diferentes modalidades e equipamento, né? Que é a segurança da acolhida a indivíduos ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar ou comunitário de origem, né? Aqui, dentro da questão da violência doméstica, nós temos a casa de amparo, né? Ou casa-abrigo, ou acolhimento institucional.
né? Ela deve assegurar proteção integral, que é 24 horas, deve estar aberta 24 horas para receber essa mulher, né? Um acolhimento provisório para mulheres acompanhadas ou não dos seus filhos menores de 18 anos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. Então, a alta complexidade ele já atua quando não tem mais alternativas, né? Pode abaixar um pouquinho, pode passar para o próximo. Então, aqui no município de Vargem Grande, nós temos uma casa de amparo. Atualmente, né, ela pode agregar até 10 mulheres, né? E nós estamos trabalhando, né, buscando alternativas para que seja construída uma nova casa de amparo, para que tenha... Na verdade, nós não queríamos nenhuma mulher, né, amparada, mas para que a gente possa ofertar um serviço de acolhimento com dignidade para essas mulheres, né, num momento tão difícil. Então, como é que é a forma de oferta dessas casas-abrigos? Ela deve ser desenvolvida em um local sigiloso, por isso esse local ele não é divulgado, né? Então, todos os profissionais envolvidos têm a obrigatoriedade de manter o sigilo do local e quanto à identidade das usuárias, né? Ele é ofertado em articulação com a rede de serviços assistenciais e das demais políticas públicas e do sistema de justiça. Então, nós trabalhamos sempre juntos, sempre em rede. Quando essa mulher está abrigada, deve ser promovido atendimento jurídico e psicológico, além dos serviços socioassistenciais para os usuários e seus filhos, dependentes, quando estiver sob a nossa responsabilidade. Além de ofertar os serviços de saúde que ela necessitar. Né? Como é que, por exemplo, como é que essa mulher acessa essa casa de amparo? Sofrer violência e vou direto para lá? Não. É necessário que essa mulher registre um boletim de ocorrência e, através desse boletim de ocorrência, através da Polícia Judiciária Civil, ela é encaminhada para a casa de amparo. É necessário que ela faça corpo de delito, que ela registre esse BO, né? E aí ela vai ser acolhida pela equipe. A equipe de assistente social e psicóloga para fazer esse atendimento individual. E com as documentações necessárias. Ah, mas ela saiu correndo de casa. Não tem problema, né? Quando a mulher não tem a documentação, somente o boletim de ocorrência é necessário para o abrigamento. Pode descer um pouquinho. Então, a Casa de Amparo, hoje, em Vargem Grande, ela atende esse número de mulheres, né? É em local sigiloso, não pode ser divulgado. E é um serviço que, infelizmente, vem crescendo, né? Com os passar dos dias. A questão da pandemia, ela empurrou mais a violência doméstica familiar. Hoje eu tenho 8 mulheres abrigadas na casa de amparo com seus filhos, né? Foi atualizado essa semana. Hoje eu não sei se saiu, se entrou mais, mas a nossa intenção é que não haja nenhuma mulher abrigada. Nossa intenção é que não haja nenhum tipo de violência, né? Por isso, trabalhar em rede. Então, eu me ative a questões mais de como está organizada essa política de assistência, especificamente a questão da mulher vítima de violência doméstica. Lembrando que nós trabalhamos em rede, saúde, lírios, né? Assistência social, CREA, CRAS, CREAS, CRAS. E nós também temos dentro da Secretaria de Assistência um setor de cadastro único, né? Que através dos benefícios socioassistenciais, através da inclusão dessas mulheres nos serviços. Nós temos benefícios de BPC, que é somente mesmo para um benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência. Os benefícios socioassistenciais, que hoje não é mais Bolsa Família, é o Auxílio Brasil, né, que ele é ofertado para mulheres com renda per capita até R$200 e seus filhos, para mulheres de baixa renda que não tenham condições. E nós também temos os benefícios eventuais. Esses benefícios são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e famílias que, em virtude de nascimento, de morte, situação de vulnerabilidade ou calamidade pública, né, tenham direito. Hoje, no nosso município, nós temos a cesta básica, temos auxílio funeral e auxílio natalidade.
Então, é um pouquinho, né, do que a assistência ela pode estar executando, né, o serviço que ela pode estar ofertando para as mulheres vítimas de violência doméstica. Não trouxe de Livramento, mas, né, pelo que a gente tem conhecimento, lá nós temos a execução dentro dos CRAS e dentro da sede. Eu acho que a Elizabeth está aí também, se ela quiser falar um pouquinho, fica aberta, né, fica à disposição a fala. Eu acho que é isso. O TT trouxe bastante coisa de como foi construída a rede, de como nós devemos trabalhar de forma intersetorial, de como nós precisamos um dos outros, né? Que a rede ela não tem pai, não tem mãe, ela é de todos, né? É uma construção coletiva e nós só temos a ganhar com o núcleo acadêmico, porque é através de políticas, é através de pesquisa, é através do monitoramento, são através dos dados que nós construímos políticas públicas efetivas para as mulheres. E agora o Conselho Municipal de Direito das Mulheres também atuando junto à rede, para garantir os direitos de todas as mulheres. É isso, gente. Obrigada, né? Perguntas estamos à disposição também. Fiquem à vontade. Obrigada, Nancy. Obrigada, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum diálogo com a gente? Está aberto. Tem sua carinha aí, Tainara. Valeu, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quando a gente olha, a gente tem uma dimensão do que, como que a gente já trabalhou bastante, né? E a gente tem um grupo muito bom aí. Fico pensando assim, a gente tem a patrulha, tem agora a perspectiva de novos projetos do SER, né, tanto na Lírios como no próprio CREAS, né, de um trabalho voluntário, acho que cresceu bastante. Aí eu não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta, todo mundo fica em silêncio. Eu só não mencionei a guarda, né, a patrulha, porque eu me ative mesmo a questão da Secretaria de Assistência. Mas que nós somos parceiros, né, junto à guarda, junto a Lírios, e nós crescemos bastante mesmo, TT. Eu acho que esse é o caminho, né, trabalhar de forma conjunta para que a gente possa avançar nas políticas. Porque, por exemplo, a gente vai ter agora no Grupo C o acompanhamento de mulheres na Lírio, sempre teve, mas agora a gente vai ter também para homens. A gente tem um grupo legal funcionando lá dentro do Univag, do Núcleo de Prática Jurídica, o Grupo C. Elas estão redimensionando o projeto para ter 8 módulos. Eu acho assim, a gente precisa agora pensar num planejamento para o ano que vem, né? Como que a gente vai fazer, como desenvolver. Eu acho que está todo mundo de parabéns. Nancy, você tem alguma coisa? Nancy está com a internet ruim. Alguém quer colocar? Fala. Tem alguém no chat? Acho que não. Deixa eu ver aqui. Tem a lista de presença, né? Quem não assinou ainda, entrar aí pelo link que a Michelle colocou. A Michelle colocou aqui a lista de presença. Nós ficamos à disposição, né, TT? O nosso contato, né? Estão perguntando aqui como superar o ego institucional. Aí, minha filha, não tem receita, não sei se é a Michelle que colocou. É uma coisa assim que deixa a gente muito triste, né? Porque o ego institucional é uma coisa, principalmente a gente quem trabalha em instituições grandes, é muito difícil. A gente tem que olhar, assoviar e é isso, porque o ego ele é o que sempre vai existir. Você está me chamando de véia, mas tudo bem, né? Entender, né, TT, que, como você disse, começo e pensar em quem é o ator principal de tudo isso, né? Que é a mulher.
que nós não fazemos para nós, e sim para o outro, né? Para a outra. Porque quando a gente pensa num trabalho intersetorial, a gente tem que começar a entender que não tem que ele não tem um chefe. Ele é um trabalho que todo mundo tem que falar, todo mundo tem que ser ouvido, todo mundo tem que dialogar, Isso é muito difícil, isso é complexo, porque o ego institucional, principalmente da área de instituição mais fortes, que tem um status muito forte, então isso é bem complexo. Isso é geral, a gente tira pelos cursos, a gente trabalha na faculdade, isso sempre existiu, sempre vai existir. Um acha que é médico, o outro acha que é Deus, e assim vai. Aí a gente tem que controlar a nossa saúde Sim. mental para não entrar no jogo deles. Nancizinha, cadê você? A Ana Maria de TT, a Ana Maria de Souza está perguntando aqui quanto tempo que a mulher fica abrigada na instituição. Ela Legal. fica de até 180 dias, porém, o tempo que for necessário. Por quê? A equipe, a partir do momento que acolhe essa mulher, ela vai fazer um plano de trabalho individual, um plano de atendimento, um plano de superação da violência, de inclusão no mercado produtivo. Então, subentende-se que até 180 dias consigamos, né, inseri-la novamente, né, dentro da sociedade. Lembrando que durante esse tempo, os seus filhos eles continuam indo para a escola, porque a equipe que leva os filhos para a escola, o serviço, se a mulher for trabalhadora, de trabalho formal, é comunicado. Então, a partir desse momento que ela é atendida, até 180 dias, ou mais, o que for necessário, faz esse plano de atendimento para poder atender, para poder incluí-la novamente, né, com segurança, é claro. Falar para a Michelle que as meninas não estão conseguindo abrir a lista de presença. TT, meninas, eu tinha falado com a Nancy já, né? Que como a gente está com 3 eventos hoje na secretaria, finalização dos projetos, eu não vou conseguir ficar com vocês, né? Até o final da. Não, mas eu acho que a gente está encerrando já, porque se ninguém tem pergunta, né? Está todo mundo aí em silêncio. E eu não sei se eu posso encerrar, se a gente pode encerrar. Alguém pode nos orientar? Eu vou pedir licença para sair, né? Um pouquinho antes, que o pessoal já está aqui me chamando, mas que eu fico à disposição, a secretaria fica à disposição para dúvidas, para o que precisar. Tá bom? Muito obrigada, TT, pelas contribuições. Você é maravilhosa sempre, né? Sempre aí nos enaltecendo com seu conhecimento, a Nancy, a Michelle. Muito obrigada pelo convite. E nós estamos à disposição aqui na secretaria, nas unidades, para que vocês precisarem. Tá bom? Muito obrigada. Ok, falou, fica à vontade. Obrigada, meu bem. Tchau, tchau. Olha só, a Nancy pediu para eu falar um pouco, né, da participação da Univag. A Univag tem uma participação muito importante na rede, porque a gente envolveu 3 cursos, né, o curso de psicologia, de serviço social e o curso de direito. E a gente quer, de uma forma ou de outra, tentar envolver outros cursos, como contabilidade, administração, na economia, né, num projeto talvez de futuro sobre economia doméstica, não sei, coisas que passam pela minha cabeça. Mas, assim, a gente desenvolveu a pesquisa, que foi fundamental e importância, a gente tinha começado essa pesquisa em 2018, a gente encerrou ela em 2020, a primeira parte, a terceira parte dela já, e agora a gente está num desafio muito grande, que é o projeto SER dentro do núcleo de prática jurídica.
e a gente está com professores do professora do serviço social e professora do direito, né, nesse grupo. Esse grupo funcionou esse semestre, de uma forma bem legal, com uma boa participação. A gente conseguiu envolver professores do direito, professores da, da enfermagem, professores da psicologia, nos debates com os homens, né, que são encaminhados pelo Ministério, pelo TJ. E eu acho assim, a participação da Univag ela é importante tanto para os nossos alunos, né, e como também para a própria comunidade, porque aí você vai ter a comunidade lá, conhecendo uma outra dimensão, o fazer da universidade para a comunidade, né, a comunidade está no presente. E o Univag é uma instituição privada, né, é uma instituição que a gente tem ela tem 43 ou 53 cursos da área de graduação em técnico, né? São vários cursos, e é importante, e a gente está com um novo desafio em alguns cursos, que é o curso digital, né? Que a gente vai implantar a partir do semestre que vem, inclusive o curso de serviço social, e aí a gente está aberto para todo o estado, para todo o Brasil, quem quiser fazer. A gente está criando um curso de qualidade, uma outra característica, com uma outra pegada, né, de ideia, de participação. A gente quer uma participação direta do aluno, de onde ele estiver. Ele pode estar em Juína, ele vai ter uma participação presencial 2 vezes no ano, no caso do bimestre, no caso do curso de serviço social. E os outros cursos, cada um está desenhando conforme a sua realidade, mas a ideia é ter um curso de digital de qualidade, né? A gente está fazendo um estudo, a gente está fazendo já há alguns meses fazendo um levantamento de como fizemos um diagnóstico de como que está a realidade do serviço social em Mato Grosso, e para implantar esse curso digital, nós estamos com 3 modalidades de curso no Univag: o presencial, o que a gente está chamando de híbrido, né, que é ao vivo. O aluno ele pode participar na sala de aula e também ao vivo ao mesmo tempo da sua casa, e o digital, que vai ser 100% de sua casa, sendo que as atividades práticas vão ocorrer na instituição, dentro da universidade. E aí, esse é o curso de serviço social, e a gente terá outros cursos, né, dentro do Univag, para estar desenvolvendo. Agora, quando a gente pensa na participação do Univag na rede, a ideia é a gente poder estar trabalhando essa questão em outros municípios também, né? Discutir a rede de enfrentamento, implantando ela em municípios, principalmente municípios mais polo, né? A gente tem, eu acho que eu queria muito que o TJ pensasse numa perspectiva de um projeto no porte da rede em Rondonópolis, Sinop, Sorriso, que são municípios grandes que têm índice de violência doméstica, né? Eu acho que seria bastante importante. Acho que a Bárbara está falando aqui, né? Bárbara foi minha aluna, tá? Hoje no CREAS. Parabéns, Bárbara. Eu tenho Ana Maria, Bárbara foi minha aluna, eu acho. Se for quem eu estou pensando, que está no PAEF, no CREAS. Mas é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Nancy, é isso que você queria? Ou você quer mais que eu fale mais coisa? Eu fico agoniada quando está todo mundo de câmera fechada. Aí eu não consigo ver todo mundo. Nancy apareceu agora. Agora eu fiquei aliviada. Você está sem som, né?
Mas é isso, se alguém tiver... Laura está aí também. Mas é isso, se alguém tiver mais uma pergunta para a gente estar trabalhando, discutindo. Ah, Jéssica, quanto tempo! Onde que você está, Jéssica? Aí, viu as carinhas? Tá vendo as carinhas aí? Jéssica tá onde? Tá em Cuiabá? Nossa, na Cita Ascensão. Mas é muito bom ver vocês e a gente tem esse grande desafio que é trabalhar dentro da... Jéssica, você está em interior ou está em Várzea Grande? Em Santa Rita do Trivelato, isso aí. Ó, Jéssica, você tem um desafio aí de criar um trabalho em rede. A gente está com um trabalho bem legal aqui em Várzea Grande, a gente está trabalhando em rede e está dando certo. A gente tem trabalhado, tem o projeto da Rede Territórios Educativos, a Rede Protege e mais a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E a Rede Protege, a gente trabalha a intersetorialidade da rede do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente. Né? Eu acho que é importante. Eu conheço Santa Rita do Trivelato, é um município pequeno, mas é um município que está crescendo, né? Fica ao lado do Nova Mutum. Eu acho que dá para fazer um trabalho bem legal aí, de trabalho em rede, das políticas públicas e da envolvendo as organizações. Legal. Fico feliz de ver minhas alunas aí é, é, no campo de trabalho, no interior do estado, né? E aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Estou lendo aqui. Eu agradecer, né, a Nancy, a Tainara, por ter falado. Eu acho que foi muito bom a fala da Tainara. E a assistência, ela está bem forte aqui em Várzea Grande. A gente tem trabalhado uma articulação muito afinada, né? A gente tem trabalhado com assistência social. Nancy, você quer que eu fale mais alguma coisa ou a gente pode encerrar? A gente está sempre pronta, está sempre aqui, né? Esse é o último módulo. Geralmente a gente fez uma avaliação, né, do que foi todos esses módulos. Acho que foi importante. E tá dando Oi, eco. Oi, conseguiu? tá Oi, ouvindo? tô. Agora deu certo. E eu estava falando aqui uma hora e a Tainara interrompeu. Eu falei, gente, acho que elas não estão ouvindo. E eu estava falando. Tetê, muito obrigada pela participação sua e da Tainara, né? Acho que era isso que a gente esperava mesmo. Era conversar, né, de uma maneira mais informal sobre a rede. Nós iniciamos essa qualificação no mês de abril, Uhum, ou seja, estava no pico da pandemia, né? uhum, Naquele segundo pico. E hoje as coisas estão mais flexíveis, mas a gente, como começou de forma online, a gente decidiu finalizar dessa forma. Né? Então, assim, não é fácil, a gente tem vários problemas de conexão, né? Dá uma insegurança também, né? E assim, a gente sente falta pelo menos eu, falo por mim, a gente sente falta do contato físico, né? Do estar junto. Eu acho que o online é diferente, mas tudo na vida tem prós e contras. Eu acho que o lado bom foi que muita gente de outros estados, né, de outros municípios de Mato Grosso e até de outros estados, São Paulo, Rondônia, Minas Gerais, participaram com a gente. Né? uhum, A gente não conseguiu fazer uma qualificação com uma única inscrição, que a ideia era fazer era fazer uma inscrição geral, né, para todos os módulos, só que depois ficamos eu e Michelle, assim, era pouca gente para dar conta, e aí a gente resolveu abrir por módulo, mas eu acho que foi muito bacana, assim, porque
cada módulo foi voltado para uma temática, né? Por exemplo, alguns módulos atraíram mais a Polícia Civil, outros módulos a Polícia Militar, outros módulos mais a Secretaria de Assistência Social. Então, acho que a gente conseguiu direcionar melhor, de acordo com o público. Né? Então, é isso. É só agradecer a participação de vocês, né? Parceria de sempre aí. Eu sei que vocês seguram as pontas quando a gente tem algum problema, né? Se acontece alguma coisa, algum problema de conexão, dificuldade no som, enfim, para tudo, vocês estão aí. E Mas as eu acho que atividades da rede, né, TT, você falou da questão do ego institucional, eu acho que isso tem em todos os locais, né? Isso tem em todos os lugares e a gente precisa enfrentar, né? Precisa aceitar essa realidade e enfrentar, e aos poucos a gente vai caminhando e vai tendo resultados, né? Agora a a gente gente... tem que estar sempre mediando tudo isso. Mas, assim, Danci, eu também sinto muito falta da ação presencial, eu também não gosto muito da coisa online, mas eu aprendi muito. E eu fico feliz, por exemplo, quando você vê uma Jéssica lá de Santa Rita do Trivelato participando, conheço bem Santa Rita, e eu fico feliz de ver, saber que as meninas estão participando, estão trabalhando e estão bem, né? E a gente pode fazer essa troca. E aí eu queria falar para elas que estão aí, que estão no mercado de trabalho, que são profissionais que há pouco tempo, que a gente está aqui, está aberta, estamos prontas, precisando. Qualquer uma de vocês, Jéssica, Bárbara, quem está aí, Laura, vocês podem chamar a gente que a gente está pronto. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a gente está aqui. Eu que agradeço, Nancy. Eu acho que toda vez que a gente participa de um diálogo, de uma troca, ou de experiência, é importante para o crescimento, para o amadurecimento da gente. Né? A Bárbara está falando aqui que quer de troca, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente está nesse momento e estamos prontos. Precisando, a gente está aqui. Alô? Joga a Tá palavra certo. para você, Nancy. Não, só agradecer novamente pela participação de todos e todas, né? Foram aí 7 módulos, né? Você, TT, todo o pessoal, vi aqui a Cirlei, todas as pessoas que contribuíram, né? Que mediaram os debates. A Elizabeth de Livramento, eu vi que ela estava aqui. Eu acho que agora ela não está mais, mas ela participou. O Coronel Císano, a delegada Mariel, a Jaqueline, né, que trabalhou com a gente lá na delegacia, também mediou. Então, muita gente contribuiu para essa qualificação. E, assim, isso nos anima, porque nós percebemos que as pessoas têm boa vontade, né? E como você Só. falou, não, nós somos pessoas em instituições, então, se a gente tem vontade, dá certo. É isso que a gente tem que ter em mente. A Jéssica está falando aqui, estou falando para ela que ela é única, que não tem CREAS lá, mas precisando a gente está aqui, Jéssica. Estão pronta. Só você dar um toque que a gente está aqui. Então, tá bom, podemos encerrar? Podemos. Muito obrigada mesmo. Tchauzão para vocês. Beijão. Até a próxima. Eu não Obrigada. sei sair daqui. Ah, tá aqui.